realidade, a dor que a mulher deveria sentir no parto, ela fica muito maior por conta desse medo, né, que foi construído socialmente, embutido nessas mulheres. E aí a dor que ela sente é muito maior. Por quê? Porque às vezes ela não tá nem sentindo dor, mas ela tá preocupada com a dor que ela vai sentir. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavi e o tema da nossa aula de hoje é: você também acha um absurdo obrigar uma mulher a ter parto normal? Por quê? Né, que eu escolhi bem esse tema. Infelizmente, a gente observa uma inversão de valores na nossa sociedade quanto ao parto normal. Infelizmente, sim, existe essa inversão de valores que foi moldada pelos próprios profissionais da saúde e passado para os usuários, né? Para as pessoas que usam o serviço desses profissionais da saúde. Se a gente pegar a humanidade, né, a história da humanidade, a humanidade sempre teve parto normal, tá? Sempre teve parto normal em todas as culturas, em todas as épocas. O parto normal sempre aconteceu. Ou seja, se a gente pensar a níveis, né, de que nós somos animais, que nós somos mamíferos, a natureza humana, ela programou, né, a espécie humana para nascer via parto normal. E se ela programou isso, ela também entregou vários e vários benefícios, né? Para aqueles que nascem via normal, tá? É como Darwin falou, né? Aquele, né? Que vai tendo transformações, né? A espécie que vai sobrevivendo, a espécie que vai se adaptando, ela vai perpetuando e crescendo, né? Em algumas informações. E ao longo de todos os milênios, né, que existem o homem, né? Então, todos esses milênios, né, passados aí, em que há a presença do homem na Terra, sempre nascemos de parto normal, tá? E a natureza, ela não é preguiçosa, a natureza, ela é muito sábia, e ela vai fazendo todo um mecanismo, tudo para que a gente pudesse nascer de parto normal e que esse fosse o mecanismo mais fácil, tranquilo de acontecer. Acontece que dentre as espécies de mamíferos, a nossa é a única que tem cultura, tá? Não existe espécie animal que tenha cultura como a nossa, ou seja, animais que pensem no passado, fabricam instrumentos e guardem eles para uso futuro e ensine, né, os demais membros ali da sua sociedade a como fabricar aquela ferramenta e como guardá-la para o futuro, né? Então, os animais, eles não têm essa questão de passado e futuro, presente. Isso faz parte de uma linguagem, isso faz parte da nossa espécie, porque a nossa espécie desenvolveu cultura, desenvolveu religião, desenvolveu política, desenvolveu hierarquia, é a nossa espécie, né, que acabou desenvolvendo tudo isso. E aí, o que acontece? A cena de parir, antigamente, era uma cena só de mulheres. O homem não entrava, a medicina não se interessava, era algo totalmente natural e fisiológico, tá? Assim como ir no banheiro fazer cocô é fisiológico, parir também fisiológico. Então, não era uma questão da medicina, não era uma questão que os homens quisessem estar presentes e ver como é que acontece. Era uma reunião de mulheres ali, né, que acontecia e ajudavam, auxiliavam ali. A espécie humana é uma das espécies que na hora do momento do parto tem mais pessoas envolvidas, né? Se você pegar alguns animais, ou a maioria deles, né, não vai ter outros da mesma espécie envolvido. A cadelinha, ela vai procurar um lugar quietinho, escurinho, aconchegante e isolado para parir. Ela não procura público, plateia para parir. A mesma coisa o gatinho, o cavalo, a vaquinha e por aí vai, né? Os outros animais.
Até onde eu sei, além dos humanos, os golfinhos também têm parteiras, tá? Então, os golfinhos, eles também, até onde eu sei, eles parem na presença de um outro golfinho, né? Que fica ali como se fosse um auxiliar, tá? E na nossa espécie, a gente tem isso em várias culturas. É claro que existe cultura também que a mulher, ela vai e pare sozinha, né? Sem precisar de ajuda e tudo mais, mas é cultural, né? É uma espécie de sociabilidade, essa hora do nascimento, mulheres poderem contar com o apoio de outras mulheres. Até que, no século XVII, tá? Começa a existir uma necessidade nos médicos, no homem, porque quem era médico era homem, não era mulher, né? Século XVII, a mulher, a função dela não era fazer faculdade, estudar, né? Trabalhar, essas coisas. Então, o homem, né, na figura do médico, passa a querer entender melhor como é que acontece o parto, né? Como que é essa fisiologia aí do nascimento, como que acontece o parto. E ele passa a entrar na cena de parir, tá? Para poder estudar e entender mais sobre esse mundo. Então, gente, até então, a gente também tinha dificuldades aí com alguns tipos de nascimento, mas por conta de falta de tecnologia. Por exemplo, no século XVII não existia ultrassom, né? Não tinha como ver como que o bebê estava na barriga da mãe. Hoje a gente já tem ultrassom, hoje a gente já consegue ver o bebê, tem ultrassom até 3D, que você consegue ver até a cor do olho do bebê, digamos assim, tá? Então, assim, pensem nisso com carinho, não se coloquem, vocês estão no ano de 2021, eu tô falando de uma outra época, não queira comparar a outra época com 2021, com as tecnologias que nós temos hoje. Então, tente estar aberto a escutar a história que eu tenho para contar para vocês e tentem se levar no tempo, na história, tá? Então, olha só, mulheres morriam de parto normal por intercorrências que aconteciam no parto. Agora, gente, as intercorrências que aconteciam no parto, tá? Que não tinha como as pessoas analisarem, investigarem, descobrirem o que estava acontecendo, causava mortalidade materna, tá? Mais uma vez, reforçando aqui, lembrando vocês que hoje a gente já tem tecnologia avançada e que as causas que essas mulheres morriam no passado hoje não existem mais, pelo menos a maioria, por conta do avanço da tecnologia. Tá? Esse avanço da tecnologia ele foi muito benéfico, a gente consegue ter informações, né, que vão ajudar a prevenir e a mulher não vai mais morrer de parto normal por conta, né, de algumas coisas que antigamente se morria por falta de tecnologia, por falta de pré-natal, por falta de exames, investigação. Beleza? Espero que a gente, né, esteja aqui já no mesmo nível, tá? Então, olha só, a cesárea, ela acabava acontecendo quando a mulher já estava morta, ninguém tinha coragem de fazer cesárea em mulher viva, tá? Então, as complicações que aconteciam no parto normal, se esperava então a mulher morrer, e aí sim fazia o corte para tirar o bebê e ver se ele saía com vida. Algumas vezes a criança saía com vida, outras vezes não. Mas teve um momento na história em que um homem que ele era castrador, né, de porcos e tal, ele sabia fazer cirurgia nos animais e tudo mais, ele mesmo fazia. E ele sabia mais ou menos como fazer, né, para tirar, né, um bebê humano da barriga da mulher, né? Ele não era médico, não era nada disso, não. Era só da experiência com os outros animais mesmo que ele cuidava. E aí ele começa a ver que a mulher dele está em sofrimento, né, de trabalho de parto, que é necessário, né,
que fizesse uma cirurgia nela para tirar o bebê para que ela sobrevivesse, que senão ela ia morrer e só depois aí tentar ver se o bebê também sobreviveria, como era na época. E aí ele pede para médicos fazerem isso, nenhum quer, ninguém aceita. Ele vai e pede para o governo, se o governo autoriza, então, para que ele não seja preso ou qualquer coisa que o valha, né? Se autoriza ele fazer, né? Já que ela vai morrer ali, né? Por causa que ninguém vai fazer nada, então que ele pode tentar salvar. E deu certo, gente. Ele consegue essa permissão e ele faz essa cesárea, tá? E existem vários mitos aí em torno disso. Dizem que ele se chamava Cesário, por isso, né? O nome cesariana. Outros dizem que foi Júlio César, que a mãe dele morreu e ele nasceu de uma cesariana, e por isso, né, de Júlio César, que fica a palavra cesariana. Ninguém sabe bem ao certo de onde vem esse termo, mas essa história é uma história real, né? Historiadores já pesquisaram, é publicado em periódico científico essa história que eu tô contando para vocês. E é a primeira cesárea bem sucedida, né? Ele dá os pontos, sutura, tudo certinho, bebê com vida e mulher com vida, tá? E após isso, então, a medicina começa a sacar, tá, então dá para fazer, vamos estudar e vamos tentar, então, né? O primeiro caso, depois do primeiro caso vem o segundo, o terceiro e etc. E aí, então, a cesárea, ela começa a ser inserida como uma ferramenta para salvar vidas. Vocês entenderam? Esse homem, ele foi salvar a vida da esposa dele e do filho dele. E os médicos, inicialmente, também vão estudar isso para salvar vidas, já que é possível, já que uma sobreviveu e o bebê, outros também. Então, vamos estudar para que a gente possa salvar vidas. Então, uma cirurgia cesariana, ela serve para salvar vidas. E aí, o que acontece? Não sei se você sabe, mas o Brasil, ele é recordista mundial de cesarianas, tá? Então, isso é muito grave, isso é muito sério. Dentre todos os países do mundo, né? Só a República Dominicana, que é uma ilha, número de população bem inferior ao Brasil, ela fica na nossa frente, tá? A maioria dos nascimentos lá é de cesárea. Agora, imagina que o número de população que tem o Brasil e tal. A gente está em segundo lugar nesse ranking, tá? E a maioria dos nascimentos hoje no Brasil não acontecem via parto normal, né? Assim, a gente tem um número absurdo. Eu falei a maioria, mas não é não. Eu me equivoquei aqui, tá? A gente tem um número muito absurdo. O que a Organização Mundial da Saúde preconiza de número de cesarianas que deveria acontecer em uma população? 15%, até no máximo 15% das gestantes, das mulheres durante o parto, tem de fato alguma indicação para uma cesariana, tá? Não passa de 15%, é no máximo 15% de uma população apresenta alguma necessidade de que a via de nascimento não aconteça via parto normal, mas via cirurgia cesariana. Só que se a gente for pegar dados no Brasil, tá? No Brasil, quase 50%, quase metade dos nascimentos acontecem via cesariana, ultrapassando muito mais do que os 15%. Ó, ultrapassou 15%, ultrapassou 30%, que seria o dobro, e ultrapassou 45%, que seria o triplo, tá? Do que seria permitido. Dessa forma, a gente começou a entender que no Brasil acontece uma cultura de cesarianas. E essa cultura de cesarianas, ela está atrelada a uma forma de pensamento que foi embutido na cabeça das pessoas, errônea. Então, muitas pessoas acabam entendendo assim, que o parto normal é um parto de dor, é um parto de pobre, é um parto de SUS. Mulheres com alta escolaridade, alto poder aquisitivo não precisam ter esse parto das pobres. Pessoas com poder aquisitivo podem ter um parto sem dor, né? Um parto mais tecnológico, não precisa ser mais esse parto primitivo lá do passado, né?
pode ser um parto que você programa o horário que o seu bebê vai nascer, o dia que o seu bebê vai nascer, o signo do seu bebê. Você pode dar o seu bebê de presente para o seu pai, já que é aniversário dele, por exemplo, né? Então a gente criou uma cultura de que fazer uma cirurgia cesariana é legal, é status, mostra que você tem alta escolaridade, que você tem alta renda, que você não precisa se misturar com a pobreza, tá? E essa ideia, né, ela ficou forte a ponto das mulheres que não têm condições financeiras, recurso financeiro, conhecimento, escolaridade, que usam o SUS. Essa ideia ela ficou tão propagada, tão difundida dessa forma errônea, que hoje, infelizmente, as mulheres do SUS, elas acreditam que elas estão sendo obrigadas a ter parto normal. E daí que vem o nome da live de hoje, tá? Você também acha um absurdo obrigar uma mulher a ter parto normal? Porque eu escuto muito isso, né? De pessoas desinformadas, de pessoas que não têm o conhecimento científico, que acabam ficando nas crenças impostas, né? Pelos nossos profissionais da saúde, retrógrados, que não têm conhecimento científico, que estão se baseando naquilo que está na cabeça do seu professor, daquilo que o professor dele ensinou na faculdade, e que não existe em livros, não existe ciência produzida dizendo, olha, está errado, né? Então fica aí atendendo via achismos, via segundo pesquisas na minha cabeça, né? O resultado é esse. Então, a gente acaba tendo essa inversão de valores e pessoas acreditando, então, que o melhor, né, que o melhor parto que pode acontecer, a maior forma de nascimento que pode acontecer é uma cesariana e a pior é o parto normal e que fica relegado, né, as mulheres pobres do SUS, que elas, coitadinhas, né, não têm dinheiro para pagar uma cesariana, então elas vão ter que ter um parto de dor, que seria um parto normal, né? E aí algumas acreditam que elas estão sendo obrigadas, né, a ter parto normal, né? Elas têm uma ideia fixa que elas gostariam muito de ter uma cesárea, porque a cesárea é melhor, porque a cesárea não tem dor, né? E na realidade não é explicado para ela por que, né, que a cesárea, na realidade, é a inimiga, né? A cesárea, na realidade, quando feita de forma desnecessária, tá? Que não é para salvar vidas, ela é muito má, ela é uma vilã, ela é a vilã da história, sim. E eu vou tentar explicar aqui para vocês o porquê de tudo isso. O parto normal, ele traz uma série de benefícios para mãe e bebê, tá? Evolutivamente, a natureza, ela fez esse tipo de adaptação. Então, o bebê existe toda uma função no nascimento do bebê. A mulher, ela ela não faz o trabalho de parto sozinha, tá? Na realidade, deu uma inversão de ideia e a gente fala assim, que médico que vai fazer o seu parto? Então, a mulher, ela caiu, né? Nesse patamar que ela teria que estar aqui, né? A mulher que tem o trabalho de parto para a mulher que é assistida no parto, né? Que é assistida no parto, não, esse deveria ser o certo. Que é passiva no parto, essa é a palavra, eu errei. Ela é passiva no parto, porque quem faz o parto dela é o médico. É o médico que sabe fazer o parto, não ela. Então, descaracterizou, né? Da parte humana, o parto, porque o parto, gente, é algo natural, é algo fisiológico. Ninguém precisa aprender a parir, tá? A natureza ela vai dando movimentos involuntários para o nosso corpo. A natureza vai dando vontade de mulheres uivar. Não sei se você teve parto normal ou não. Algumas relatam que vinha o desejo de uivar, né? De gritar, de fazer alguns sons, de gemer, e que isso parecia fazer algum efeito benéfico, tá? E isso faz parte do parto normal. O nosso corpo, ele está preparado, produzindo, né, vários hormônios para esse momento do parto. Ele sabe, porque ele sabe que a mulher vai sentir dor, mas ele vai liberando, né,
o hormônio, a endorfina, né? Endorfina produzida pelo próprio corpo, ele vai começando a liberar para que a mulher possa suportar a dor. A dor maior do parto hoje, gente, ela é a psicológica, tá? Porque criou toda uma condição em torno disso, de que, olha, é horrível, é uma dor imensa, você é muito corajosa por querer ter parto normal, isso e aquilo, você não é capaz, você não pode. É tanta informação negativa que, na realidade, a dor que a mulher deveria sentir no parto, ela fica muito maior por conta desse medo, né, que foi construído socialmente, embutido nessas mulheres. E aí a dor que ela sente é muito maior. Por quê? Porque às vezes ela não tá nem sentindo dor, mas ela tá preocupada com a dor que ela vai sentir, né? E isso começa, além de várias outras dores que começam a vir ao momento também, né? Das relações com a mãe, da relação com o parceiro, como ela foi como filha, outras emoções, né, do inconsciente começam a vir à tona aí também durante esse processo de parturição. Mas quem faz o trabalho de parto não é o médico, é a mulher. E a gente precisa empoderar essas mulheres de novo para que elas assumam o controle de novo dos seus corpos e acreditem que elas podem parir. Só que, em paralelo a isso, a gente vive um outro fenômeno muito triste, que é a violência obstétrica. Então, muitas mulheres, às vezes, elas vão ouvir frases horríveis, né? Elas vão ser manipuladas de forma horrível e vão ter uma péssima experiência com o parto normal por conta de violência obstétrica que ela vai passando ao longo desse processo de pré-parto, parto e pós-parto. E aí aquela experiência, ela se torna mais negativa ainda. Então, é a dor física, que a própria natureza dá conta de ajudar a gente a suportar, mas a dor psicológica, né, os medos psicológicos, os bichos papões que vão aparecendo nessa hora, aumentam mais a dor, e a violência obstétrica que acontece aumenta ainda mais essa dor. Percebe, gente, que, né, uma dor que era para ser assim, ela vira assim, né? Era para ser assim, ela fica assim por conta de todos esses elementos culturais, sociais, porque nós temos linguagem, nós vivemos numa sociedade, né? Porque uma gatinha, se você falar para ela, vai doer, ela vai lá e vai parir do mesmo jeito. Se você falar para cachorra, para com isso, existe cesárea para cachorro, ela vai lá e vai parir do mesmo jeito. Percebe? Porque, sabe? E nós também somos animais e poderíamos parir do mesmo jeito. O único problema é que a gente criou linguagem, cultura, e isso influencia nesse momento de parto e nascimento. E aí, voltando para a cesárea, tá? A cesárea, então, ela vai trazer uma série de prejuízos para a relação mãe-bebê. Primeiro, se a gente for ter uma cesárea, principalmente aquelas marcadas dia e horário, né, que o médico resolve dizer, olha, o seu bebê vai nascer tal dia, tal horário, ou os próprios pais, né, a gente quer que nasça tal dia e tal horário para se encaixar aqui na nossa vida agitada, né? Então, isso começa a trazer já alguns prejuízos para o desenvolvimento do bebê, porque o bebê ele tem uma tarefa evolutiva que é o nascer. O nascer é uma tarefa do bebê, é uma das primeiras tarefas do bebê, né? É ele poder passar pelo canal vaginal. O canal vaginal, ele é apertado justamente para que faça uma espécie de massagem no corpo do bebê, para que quando ele passe, né, ele tenha já expelido o líquido amniótico, né, para que ele possa respirar do lado de fora, sem precisar ficar enfiando aquele monte de fio, aquela violência que é feita com os nossos bebês. Não sei se você já percebeu, se você já viu, mas é uma cena de muita violência. Um sujeitinho acabar de chegar no mundo, no planeta, ele estava num lugar quentinho, aconchegante, sem gravidade, ele chega, ele se depara com a gravidade, agora é por ele a respiração, agora não é mais cordão umbilical, agora ele tem que respirar por si. O ambiente, às vezes, está com o ar-condicionado ligado, então está gelado. Ele é pegado de uma forma brutal, não é carinhosa, e começam a enfiar um monte de cano, né? Porque ele não pode aspirar o líquido amniótico, como ele nasceu de cesárea, por exemplo, né?
foi retirado, ele não estava preparado, o organismo dele não recebeu os hormônios para nascer, ele não estava preparado para nascer. É uma cena muito traumática o nascimento, né? Nessas situações, nessas condições. Muitas vezes alguém pega o bebê e só faz assim para a mãe, né? A mãe na cesárea, ela tá amarrada que nem Jesus na cruz, ela não pode pegar esse bebê no colo, muitas vezes, ela só vê a foto que é tirada, é com ela com a cabeça assim, o bebê com a cabeça assim, alguém segurando, tira a foto e leva, não dá nem para ela dar um cheirinho, um beijinho nele direito. Isso é nascer bem, né? Isso é receber bem o bebê, tá? Mas não só por isso, tá, gente? Mas acontece que nós temos um maior número de crianças com diabetes, um maior número de crianças com doenças respiratórias, com alergia à lactose, quando elas nascem via cesariana, tá? Então prejudica a própria saúde da criança o nascer via cesariana, porque vai contra a natureza. A natureza, ela já dá uma série de ferramentas para o bebê, para ele nascer via parto normal, e isso fazer bem para a saúde dele. Inclusive, durante o trabalho de parto, colônias de bactérias positivas, importantíssimas para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, elas começam a tomar todo o canal vaginal, para que justamente o bebê, quando passar pelo canal vaginal, ele fique impregnado com todas aquelas bactérias e isso possa permitir que ele tenha saúde e possa permitir que ele possa amamentar, né? E o leite da mãe alimentar essas bactérias e elas se proliferarem, né? No seu estômago, no seu intestino, para que ele possa ter saúde. Num parto cesáreo, essas coisas não vão acontecer. Esse bebê não vai receber essas bactérias importantíssimas e positivas. E por isso que muitas crianças hoje, né? A gente fala assim, mas antigamente não tinha isso. Provavelmente não tinha, porque nascia de parto normal. Hoje as crianças estão com sinusite, rinite, asmas, diabetes tipo 2, uma série de problemas de saúde mental, inclusive, né? Por conta da cesárea. Mas tem mais, tá, gente? Não é isso eu falando da saúde do bebê. E aí depois as coisas começam a se agravar, porque por conta de uma cesárea, muitas vezes esse bebê não recebe a amamentação na primeira hora, que é muito importante a amamentação na primeira hora para o bebê. 50% da mortalidade no mundo de crianças se deve a receber o leite na primeira hora. Então, o alto número de crianças que não receberam aleitamento materno na primeira hora e morrem antes de completar 1 ano de vida, acontece muito por não receber o aleitamento materno na primeira hora, tá? De acordo com várias pesquisas e publicação da Unicef. Então, o que a gente precisa? Garantir a amamentação na primeira hora e só não acontecer em casos extremos. A criança realmente nasceu com algum problema e precisa ir imediatamente para uma cirurgia. A mãe teve hemorragia, desmaiou, entrou em coma, tá certo? Então, em situações extremas que podem acontecer no parto, são justificativas para o não aleitamento materno na primeira hora. Agora, uma cesárea eletiva não pode ser justificativa para o não aleitamento na primeira hora, tá? E acontece muito, né? Além, né, da mulher ter o parto sem dor, né, ainda vai acontecer dessa mulher, descansa aí que a gente vai levar o seu bebê para o berçário, e quando você estiver bem descansada, a gente traz ele de volta para você. E aí essa mulher, ela só vai ver esse bebê depois de 4 horas, às vezes após de 6 horas do parto. A única vez que ela viu foi aquela rapidinha lá que eles mostram o bebê assim, coloca o rostinho e leva. E fala assim, agora descansa. Só depois de 6 horas que mãe e bebê vão poder se ver e namorar. A natureza, ela fez com que os hormônios do nascimento ficassem em equilíbrio no corpo da mãe, no corpo do bebê, justamente para que existisse a vinculação inicial, para que a mulher pudesse namorar esse bebê, conhecer ele, esse bebê conhecer essa mãe, tá? E ter essa afinidade, essa vinculação. Quando a gente não permite isso, mãe e bebê são separados, e isso é muito comum num parto cesáreo,
tá? A gente prejudica a vinculação mãe-bebê. A gente prejudicando a vinculação mãe-bebê, a gente aumenta as chances dessa mulher vir apresentar depressão pós-parto. A gente aumentando a não vinculação mãe-bebê, aumentam as chances dessa mulher não exercer boas práticas educativas parentais. Quando uma cadela, uma gatinha ela pare ali vários, né? Não é um só, né? Tem uns 6, 7, 12. Tira umzinho dali. Deixa 4 horas fora e devolve para ela depois de 4 horas para você ver o que acontece. Ela rejeita o seu próprio filho. Ela rejeita aquele animalzinho. Ela não fica com ele. Ela mata, ela come, mas ela não fica com ele. Por que nós não matamos os nossos bebês depois de 4 horas, 6 horas, quando é devolvido? Porque a gente tem cultura, a gente sabe, eu sou mãe, né? Eu preciso amar essa criança, apesar das dificuldades que eu estou encontrando aqui, que os profissionais da saúde não estão me dando, né? Por falta de conhecimento, por falta de ciência, de estudo, de conhecimento científico mesmo, né? Acaba separando mãe e bebê. E, claro, essa vinculação ela fica prejudicada. Aumenta as chances dessa mulher ter depressão pós-parto, aumenta as chances dessa mulher não rejeitar o bebê, né? No caso, como a gatinha e a cachorra, mas exercer práticas educativas negativas com essa criança, tá? E com isso aumenta as chances desse sujeito também apresentar atrasos no desenvolvimento, seja por causa da depressão da mãe, seja por causa das práticas educativas que está mais negativa. E aí essa criança pode apresentar mais atraso no desenvolvimento, inclusive pode apresentar problemas de saúde mental em decorrência de tudo isso. Um bebê que não é amamentado na primeira hora de vida tem pouquíssimas chances de ser amamentado exclusivamente no seio até os 6 meses de idade, como preconiza também a Organização Mundial da Saúde. Os bebês eles deveriam ser amamentados até pelo menos 6 meses de vida e até os 6 meses de vida de forma exclusiva, sem água, sem chá, sem suco, só leite materno. Mas não é possível quando você não amamenta na primeira hora, tá? Diminui imensamente as chances da amamentação permanecer até os 6 meses, aumentando ainda mais as chances desse bebê ficar doente ao longo da sua vida. Percebe, gente? Vocês estão conseguindo entender os prejuízos de uma cesárea? Fora que eu não disse para vocês que hoje, depois de todas as tecnologias, sim, no passado se morria mais de parto normal e por isso que inventaram a cesárea para salvar vidas. Hoje, com a tecnologia que nós temos, todas elas, você sabia que a mortalidade materna hoje é maior em mulheres que fizeram cesárea? 2 vezes mais chances de uma mulher que teve cesárea morrer do que a mulher que teve parto normal, tá bom? Então, corre risco de vida, de mortalidade materna. Corre risco de infecção cruzada, porque mãe e bebê muitas vezes não ficam em alojamento conjunto. O bebê vai para um berçário, a mulher para o outro. Quantos casos de Covid vocês não viram assim? Que a mãe não tinha Covid e pegou do bebê porque o bebê ficou lá no berçário. Ou vice-versa, né? O bebê não tinha Covid porque ficou separado da mãe, a mãe adquiriu o Covid lá dentro do hospital e acabou passando para o bebê. Gente, isso acontece. Tá? Então, assim, os malefícios da cesárea não compensa para ela ser feita sem indicação. Para que ela possa ser bem feita, ela precisa ter indicação. Indicação. A gente precisa começar a dizer não para cesáreas eletivas, para cesáreas agendadas, para cesáreas sem motivo. Nós precisamos educar mais as pessoas para que as mulheres que estão lá no SUS, elas não se sintam inferior por estar tendo um parto normal. Que elas, sim, cobrem para ter respeito, não passar por violência obstétrica. Isso a gente tem que instrumentalizar elas também, para que elas não passem por violência obstétrica, mas que elas saibam que elas estão recebendo a melhor forma que ela, para a saúde dela e do bebê, que é o parto normal. Porque muitas acabam tendo a crença de que elas estão sendo obrigadas a ter parto normal e que isso é algo ruim, maléfico, tá? E a gente precisa educar as mulheres com nível superior, com condições financeiras, de que, olha, acorda, você está fazendo mal para você, fazendo mal para o seu bebê, né? Agendando uma cesárea.
né? A cesárea é uma bênção de Deus, é uma graça, desde que aplicada com necessidade, tá? Quando faz parte realmente isso. Deixa eu ler rapidinho aqui o que vocês estão falando. A Cris aqui falou: levei 3 horas para chegar a pegar ele. Quando dei por mim, ele já tinha engasgado com a fórmula e estavam em observação. Foi parar na UTI em estado gravíssimo. Sinto muito, Cris, por esse seu relato. 17 dias depois, pôde pegar ele no colo pela primeira vez e amamentar. Consegui, mas foi muito difícil. 17 dias depois. Hoje, ele é APVLV por ter tomado fórmula, tanto nas primeiras horas, quanto nos 17 dias seguintes. Sinto muito pela sua experiência e entendo que agora você queira ajudar outras pessoas também a não passar pelo que você passou, né? Histórias como a sua a gente tem, infelizmente, aos montes, e as pessoas parecem não entender, né? Assim como as pessoas parecem não entender, né, algumas coisas políticas que estão acontecendo, que está na cara, as pessoas continuam querendo defender o indefensável, a mesma coisa acontece com essa questão de parto normal e cesárea, né? E nós precisamos, sim, cada vez mais estar instruídos, né? Ter conhecimento a respeito para que a gente possa orientar cada vez mais outros profissionais, colegas nossos, né, para que eles possam ter condutas mais científicas, mais embasadas, e também para a população, para que a população ela não se sinta menos por ter um parto normal, né? Que a população não se sinta né, prejudicada porque está tendo um parto normal. Que essa frase aqui, ó, fui obrigada a ter um parto normal, né? Não exista, mas, né? No vocabulário. Isso é um trabalho de formiguinha, vai levar tempo, mas nós aqui, né, que lutamos pela saúde mental materna, precisamos ser os primeiros a levantar essa bandeira, né? Precisamos ser os primeiros a defender o parto normal sem violência obstétrica para que a experiência possa ser a melhor possível, a mais prazerosa possível, a mais transcendental possível para mães, pais e bebês. Aqui a Chaminha Gestação falando, você acha que as doulas têm que ir nas maternidades e oferecer esse serviço sem medo? Embora para os médicos que são cesárea, acaba atrapalhando o nosso trabalho. Sim, infelizmente, esses médicos cesarianistas, eles não gostam da presença da doula, porque a doula é a representação da humanização do parto. Ela é a representação de que ele, né, não está agindo conforme a ciência. É representação que dá atestado na cara dele de burrice, né? Tipo, você é um médico, quer ser tratado, né? Assim, assado, mas não lê um artigo científico, não sabe o que foi publicado esse ano, ano passado e retrasado, falando dos benefícios do parto normal e dos malefícios de uma cesárea. Então, é a denúncia, é a estampa na cara dele de que ele está sendo burro, né? Por isso que ele não gosta da presença da doula. E, claro, os obstetras humanizados, os obstetras que estão lendo artigos científicos, que sabem da importância da doula, de um parto humanizado, de um parto gentil, né? Eles adoram a presença da doula. Eles sabem exatamente que a presença dela ali vai ser um analgésico natural. Então, eles curtem a presença da doula. Então, é nosso papel cada vez mais levar essas informações e educar a sociedade. Quando a gente educa a sociedade passa a ter educação e saber sobre isso, eles vão depois, claro, exigir os seus direitos, né? Vão querer colocar em prática. Eu vou ter o poder de escolher o médico que eu quero. Ah, você é cesarianista? Então, não, tchau, eu vou para um outro aqui, né? E aí, esses médicos vão perder no mercado e vão ter que se adequar. Então, parte de nós, usuários, né, desses serviços mesmo, se a gente muda, isso muda também a realidade completa, tá bom? A Cris ainda completou, eu tirei forças de onde não tinha e hoje luto para que outras não passem por isso. Show, Cris, parabéns pela sua atitude. Então é isso aí, pessoal. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.